Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda, Carlos Matheus Bruxel, dia 28 de agosto de 2025. O último livro que eu li foi Crime e Castigo, do Dostoiévski. Eu achei um livro fantástico e é um tema relevante para trazer aqui no canal, para você que me acompanha de acordo com os vídeos que eu posto e também para você que talvez pesquisou sobre esse livro e quer ter algumas impressões também sobre ele, ou até para você que já leu também. Então, o livro, para ele ser bom, na minha opinião, ele tem que conseguir não só passar alguma história e alguma conclusão, mas ele precisa adentrar em camadas interiores do nosso ser e trazer não só símbolos, não só imagens, mas coisas semelhantes que a gente também percebe em nossa vida. E quanto mais o livro vai conseguir fazer isso, mais ele vai abranger uma totalidade, uma certa amplitude de coisas que os seres humanos passam em comum. Então isso é o mais importante para se buscar em algum livro, né? E esse livro, ele trata, não é spoiler isso que eu estou lhe dizendo, mas o próprio título já diz, né? Crime e castigo. Então já lhe chama a entender que existe um crime ali. O personagem principal faz um crime, ele comete esse crime e ele acredita que determinadas pessoas são extraordinárias e determinadas pessoas são não só comuns, mas algumas até são um piolho, uma escória para a humanidade, não servem de nada. E acreditam que essas pessoas extraordinárias podem cometer determinados atos e passar por cima dessas outras para o bem da humanidade, para o bem da família, para o bem dessa pessoa posteriormente, né? Para que ela faça coisas mais benéficas. E o personagem principal acredita, é um jovem, ele acredita ser uma pessoa extraordinária e ele comete então um crime. Quando ele comete o crime, logo depois vai acontecendo situações que vão levar o personagem ao castigo. E qual é o castigo que ele vai receber? Isso é o mais sensacional nesse livro, porque dentro dos castigos o autor vai adentrando em muitas camadas internas do ser humano. E é absolutamente fantástico o quanto ele consegue adentrar nessas camadas. Então, sem dúvidas, é um livro fantástico nesses sentidos. Ao você ler, você se depara com inúmeras situações que fazem com que você tenha entendimentos também sobre você mesmo. E ele é simplesmente um livro que lhe emociona de uma forma. Eu chorei tanto em muitas páginas desse livro, mas tanto, que o livro realmente me comoveu bastante. Então essa é a magnitude que tem os livros bons, deles conseguirem, não é só pelo fato de você chorar, mas é pelo fato de você criar impressões interiores. Isso é o que tem de mais fantásticos, o que tem de mais fantástico nas melhores obras do mundo. E essa, sem dúvida, é uma obra também muito bem feita, muito bem construída. Para você que já leu ou para você que for ler um dia, lembre-se de, nessa obra, você anotar o nome dos personagens e o que eles são, qual a profissão deles, ou então qual o grau de parentesco que eles têm com o Raskolnikov, ou então qual a característica deles, porque mais ou menos, né, cada personagem vai seguindo aquela característica durante a obra toda, né? Se preocupe também em olhar sempre para a arquitetura, para aquilo que tem em volta ali no livro, porque a arquitetura, ela não vai lhe dar só uma imagem do espaço que está em volta, mas também do pensamento de Raskolnikov. Vai lhe dar as impressões que você deve ter para o que ele estava pensando na hora, se ele estava com mais pessoas, ou se ele estava mais sozinho, se ele estava num lugar mais escuro, mais isolado, ou se tinha uma vela acesa. Tudo isso remete ao pensamento dele, ao que ele estava pensando nesse momento, as formas, é uma imagem, né? Então preste atenção sempre na arquitetura também. Faça essa leitura, faça uma boa leitura desse livro, porque é um livro simplesmente fantástico. Você vai olhar para Raskolnikov de um jeito assim, o personagem principal vai lhe comover de um jeito. O autor, ele realmente consegue abranger
camadas muito íntimas, né? E não olhe também só para a história quando você for ler, olhe para as camadas interiores dentro de você também. Então, lembre-se que a leitura ela é necessária de tempos em tempos. O ser humano precisa, volta e meia ou, se puder, diariamente, de um contato com a leitura, porque a leitura também nos molda, né? E é importante a gente olhar, às vezes, para aspectos do passado, da história, e lá no passado a gente tem outra impressão e a gente consegue, às vezes, viver aquela impressão, como o autor conseguiu abranger naquela época. Isso é muito importante e a leitura realmente mexe com a gente. Outro dia eu vi um cara que, eu não sei o nome dele, perdi o vídeo, mas ele tinha se interessado por determinados livros de criança ali, na época da adolescência dele. Ele leu um, se fascinou, ele não gostava de ler, mas quando ele leu aquele um lá, ele se encontrou, ele gostou. Leu o próximo e leu ali toda a coleção daqueles livros ali. No final, ele gostou tanto do assunto, e o assunto era astronomia. O cara virou astrônomo depois. Então a leitura, ela nos dá símbolos, ela nos dá impressões, ela nos edifica. A leitura ela é extremamente necessária e a gente de tempos em tempos precisa conseguir pegar esse gosto, pegar determinadas obras que a gente gosta e conseguir abranger e explorar elas, porque isso nos dá coisas internas, né? Camadas internas que a gente precisa para se desenvolver também. Então eu agradeço de coração a quem assistiu, a gente se vê no próximo vídeo e até lá. Valeu!